convido a conselheira Nair Goulart para falar sobre questões urbanas, com ênfase em mobilidade urbana. Gostaria de fazer um agradecimento especial à conselheira pela coragem que a caracteriza. Ela na verdade, ela está substituindo a conselheira Tânia Bacelar, uma grande especialista, uma das maiores especialistas em mobilidade urbana, em problemas urbanos, na verdade, e a conselheira Nair aceitou o desafio de representá-la aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero saudar a nossa presidenta Dilma Rousseff, todos os ministros que aqui estão nessa manhã, os conselheiros e conselheiras do nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e quero cumprimentar também os nossos convidados internacionais, representantes, né, de vários conselhos da América Latina, do Caribe, de outros países europeus, e dizer que nós estamos completando 10 anos do Conselho. E eu vou aqui apresentar, na verdade, um pouco dessa discussão que nós já fizemos no Conselho, mas também algumas ideias novas que a nossa conselheira Tânia Bacelar apresenta para que nós possamos refletir sobre a situação que nós estamos atravessando no Brasil. As transformações brasileiras recentes, a questão urbana e o desafio da mobilidade. Uma das questões mais difíceis de enfrentar no momento brasileiro atual é a pesada herança do processo de urbanização experimentado pelo Brasil no século XX. Uma urbanização rápida e muito intensa, como pouquíssimos países do mundo experimentaram, que combinou as forças de expulsão da população rural do nosso país com as forças de atração das cidades, em especial em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, na porção que mais recebeu investimentos no país nos meados do século passado, mas que atingiu também as cidades Salvador, Recife, Fortaleza, Belém ou Manaus, nas regiões menos dinâmicas do país, aquela época. Resultado, são as desigualdades sociais imensas, marca central do nosso país. Ficaram mais evidentes em nossos grandes centros urbanos. Não é à toa que o Bolsa Família tem 2 endereços principais. 55% dos recursos se destinam ao Nordeste, em especial o Nordeste rural, e 25% ao Sudeste, concentrados nas suas principais cidades. Opulência e miséria lado a lado. Nas grandes cidades, eis o legado do acelerado processo de urbanização em nosso país. Mas essas transformações para melhor que ocorreram no Brasil nos anos recentes também chegaram às nossas grandes cidades. O emprego formal cresceu, o desemprego declinou significativamente, a renda média domiciliar se elevou, o consumo das famílias se dinamizou, o acesso às escolas de ensino superior atingiu muitos os mais jovens. O Minha Casa Minha Vida abriu caminho para o enfrentamento do histórico déficit habitacional em nosso país, queda da violência em várias capitais, apesar de sua elevação em outras. Mudanças positivas, sem dúvida. Na contramão, outras tendências foram tornando cada dia mais difícil viver nas grandes cidades brasileiras. Marilena Chaui assim resumiu as tendências mais importantes vividas por São Paulo, mas que se reproduzem Brasil afora e que foram criando o que ela chamou de inferno urbano. Aqui alguns aspectos desse inferno urbano. A explosão do uso do automóvel individual.
em detrimento do transporte coletivo, tornando a mobilidade urbana quase impossível. Segundo, a explosão imobiliária, com os grandes condomínios e shopping centers que produzem uma densidade demográfica praticamente incontrolável. O aumento da exclusão social, com a expulsão dos moradores das regiões favorecidas pelas grandes especulações imobiliárias e o consequente aumento das periferias carentes e de sua crescente distância com relação aos locais de trabalho. Quarto, o transporte coletivo ineficiente e indigno, em especial nas maiores cidades do país, onde a grande maioria das pessoas leva horas para chegar e voltar do trabalho todos os dias. Por último, uma trajetória recente contraditória. A inserção produtiva melhora e a vida cotidiana se degrada, a olhos vistos, inclusive para os que não dispõem de transporte particular, preso nos engarrafamentos sem fim. Uma pergunta fica no ar. Depois de décadas de redemocratização do país, de tanta energia colocada pelos movimentos sociais para a construção de novos fóruns de diálogo e de avanços legais, como o Estatuto da Cidade, por que a vida urbana continua com força crescente, sendo definida e orientada pelos imperativos de interesses de poucos em detrimento dos da maioria? Como inverter as prioridades? Como abrir espaço para que as cidades brasileiras se destaquem pela sua qualidade de vida para todos que nelas vivem? Como a explosão de junho começou por São Paulo e se alastrou pelas cidades brasileiras de norte a sul, de leste a oeste, não há como deixar de lado o debate sobre a questão urbana brasileira e as políticas públicas que façam prevalecer o interesse da maioria do povo brasileiro. Uma palavra final sobre a novidade do século XXI. O crescente protagonismo das cidades médias. O censo demográfico de 2010 mostrou que as grandes metrópoles continuam a crescer, mas perdem peso relativo no total da população urbana, enquanto as cidades de mais de 100 mil e até 2 milhões de habitantes ganham importância nessa rede urbana do país. No Brasil, dos anos recentes, se destacam cidades de médio porte, algumas das quais se tornaram centros regionais e articuladoras do território que as entorna. Estamos chamando a atenção para as chamadas cidades médias não metropolitanas e aquelas que não são sequer capitais estaduais. O Brasil está cheio delas, muitas das quais se beneficiaram do padrão de crescimento recente e da interiorização do ensino médio e superior. Em muitas delas, o mês de junho também foi marcado por manifestações de rua. Delas, cabe cuidar agora. Evitar que nelas se instale também pequenos infernos urbanos. Em nível local, é estratégico investir em planejamento urbano e com ação articulada entre os vários entes federativos. Investir forte em transportes públicos de qualidade, em redes adequadas de drenagem e saneamento básico. Ainda é relativamente barato fazer tudo isso nessas cidades, enquanto é tempo. Políticas especiais para elas são cada vez mais necessárias, enquanto se enfrenta a pesada e difícil herança do século passado nas grandes cidades. Adotar programas de mobilidade urbana sustentável para fortalecer o transporte coletivo de massa, a expansão de ciclovias e o deslocamento a pé em estreita articulação com os projetos de desenvolvimento urbano e de uso do solo. O governo federal tem responsabilidade importante nessa questão, embora ela esteja entranhada no nosso modelo federativo. Os SEDES têm membros com capacidade e diversidade suficientes para enfrentar esse debate. Para isso, estamos dispostos a encarar esse desafio que agora está sobreposto para todos nós, articuladores da sociedade civil, atores sociais, trabalhadores, empresários
governos estaduais, governo federal, governos municipais. Nós, conselheiros, estamos aqui, presidenta, nos colocamos à disposição da senhora, porque estamos dispostos a construir esse pacto federativo, esse novo pacto brasileiro, para que essa realidade que nós estamos vivenciando hoje, nós possamos, daqui a alguns anos, poder olhar para trás e ver que nós fomos capazes de dar a nossa contribuição. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada.